A principal característica de um avivado. Olá, seja bem-vindo ao canal Meu Redentor Vive. Se gostar do vídeo, curte e compartilha, ativa o sininho e se inscreva no canal. A palavra avivado significa tornado mais vivo, ativo ou intenso. Atualmente todos os que estão de uma certa maneira envolvidos com alguma comunidade cristã, têm ouvido falar sobre avivamento. Muitos afirmam inclusive que nos últimos dias haverá um grande avivamento sobre a terra, mas a pergunta que fica é: o que significa estar avivado? Quando o assunto está relacionado a Cristo, precisamos buscar direto da fonte, que é a palavra de Deus. Olhando para a Bíblia veremos exemplos de avivamentos e de pessoas avivadas. Vamos relembrar dois momentos da palavra de Deus em que houve um grande avivamento. No Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 22 e 23, é contatada a história do rei Josias, mais precisamente o fato de que alguns dos seus servos encontraram o livro da lei de Moisés. Ao ouvir o que está escrito na lei, o rei Josias rasga as vestes em sinal de arrependimento, visto que a vida de sua e de seu povo não estava de acordo com os princípios de Deus. Então o rei Josias consultou o Senhor e descobriu que haveria destruição àquela geração, devido a esse comportamento que desagradava a Deus. Sabendo de tudo isso, a nação se compromete a refazer a aliança com Deus e eliminar qualquer tipo de idolatria e comportamento que fosse contrário à lei. O texto bíblico diz que a Páscoa voltou a ser celebrada, e que em muito tempo nunca houve uma Páscoa como aquela. Um outro exemplo de avivamento encontramos no famoso texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o cumprimento da promessa feita no livro de Joel por Jesus, a promessa da descida do Espírito Santo. No momento em que a manifestação do Espírito sobre a vida daqueles que estavam aguardando a promessa, como disse Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Algumas pessoas ao redor zombavam do que estavam vendo e ouvindo. Estão cheios de mosto, alguns afirmaram. O texto diz que Pedro vai até eles e prega a palavra de Deus. E algo acontece igualmente ao que ocorreu no período do rei Josias. Pedro deixa claro que o Jesus que eles crucificaram Deus fez Senhor. Eles temem e perguntam o que fazer. Pedro então diz: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. O texto diz que nesse dia aproximadamente 3.000 almas se converteram a Jesus Cristo. O que precisamos entender é que o avivamento é gerado quando há reconhecimento pelos seus pecados e posterior arrependimento. Todo avivado é alguém que se arrependeu de seus pecados e está disposto a seguir um novo rumo diante de Deus, onde o Evangelho passa a ser o centro de sua vida. A verdade é que não há grande avivamento sem pregação do Evangelho verdadeiro, sem exposição do que é errado perante a Deus. E um ser avivado é aquele que recebe essa mensagem e gera frutos para a eternidade. Será que você é avivado? Deus abençoe sua vida e amém.